Boa noite a todos. Agradecemos por sermos acolhidos nesta casa na noite de hoje e também ao nosso Mestre que nos ampara nesse trabalho de onde viemos nos evangelizar. Na noite de hoje, então, nós damos continuidade às exposições relativas ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o 18º capítulo e hoje nós vamos ouvir a reflexão pelo nosso querido irmão Humberto Garay, seja bem-vindo mais uma vez, sobre nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E então esse capítulo que nos traz o tema geral de muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E nós temos lembrado a vocês do convite, então, para os estudos, né, dessa doutrina, da introdução ao estudo espírita, que vai se realizar nas quintas-feiras à noite, sempre às 20 horas. Período de 1 hora, né, das 20 horas às 21. E inicia no dia 10, próxima semana, então. Todos estão convidados, aqueles que ainda não estudam, que desejam conhecer a doutrina, podem se inscrever junto aos trabalhadores da recepção ou no posto de livros. E também está acontecendo a evangelização das crianças e dos jovens, nos sábados à tarde e nos domingos à tarde. Então também podem trazer seus filhos, né, para esse momento tão importante. E no final da palestra de hoje nós temos o passe. Quem deseja recebê-lo está convidado a vir mais à frente, que será chamado por um trabalhador. E lembrando o atendimento fraterno, se alguém precisa, né? Se está sentindo necessidade de conversar com o trabalhador, também poderá combinar com os trabalhadores da recepção, que eles encaminham para isso. E nós agora, então, vamos ouvir uma mensagem do livro Sementes de Felicidade, de Lourival Lopes. Amigo, mude o jeito de ser. Faça um balanço de tudo o que fez ou faz e coragem. Modifique-se. Enverede-se pela senda espiritual. Valorize a humildade, a bondade, o desprendimento, a alegria e a paz. Ame a todos. Creia no infinito amor de Deus e renasça para uma existência de esperanças. Avante. A alvorada da luta espiritual acorda a grande alegria que dorme em você. Tenhamos, então, uma boa palestra. Boa noite. Paz seja nesta casa. Um dos grandes, dos maiores nomes que foi e que continua sendo, um dos maiores nomes da doutrina espírita, especialmente do espiritismo nascente aqui, foi Eurípides Barçanufo. Eurípides, nascido em Sacramento, Minas Gerais, ele era um homem muito honrado, autodidata, era professor, era vereador, e ele era católico, secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E conheceu ele o Espiritismo através de seu tio Mariano da Rocha. E esses espíritas reuniam-se numa fazenda, pouco distante de Sacramento. E ele esteve lá, assistindo uma dessas reuniões, encantou-se com tudo aquilo que viu.
E na segunda vez que ele esteve, manifestou-se o espírito de São Vicente de Paulo, dizendo que era chegado o momento dele atender a missão dele, que era com o Espiritismo, que deixasse tudo o que ele estava fazendo para dedicar-se agora, então, à doutrina espírita. Ele retorna e o primeiro passo que ele dá é ir ter com o padre da cidade, dizendo que ia afastar-se da secretaria da Irmandade de São Vicente de Paulo, porque agora dedicaria-se ao Espiritismo. Aquela comoção geral, uma cidade, uma família, enfim, mas depois todos, especialmente a família, vão acompanhá-lo nessa caminhada. E ele começa então o seu trabalho e vai desenvolvendo a mediunidade, grandes talentos mediúnicos, a mediunidade de cura, em especial. Ele, com a ajuda de outros amigos, com a farmácia, com a homeopatia, ele também era médium receitista, e com os lucros que tinham, atendiam aqueles que tinham necessidade e não tinham recurso para a compra de remédio. E uma característica muito especial que ele viu desenvolvida nele era a capacidade orgânica, neste caso, de desprender-se o espírito do corpo, e ele ia a lugares outros distantes, materializava nesses lugares e fazia atendimento, fazia curas, fazia partos, sempre que necessitado. Ele tinha essa condição muito especial desse que se chama do desdobramento. E num destes dias, ele estava na sua casa, repousando, e sentiu que começava a desprender-se do corpo, o espírito, e subia, e ele não conseguia conter, parecia que braços invisíveis o conduziam, porque ele não conseguia conter aquilo, mesmo que ele quisesse retornar. E foi subindo, subindo, ele via que a paisagem mudava, o ar ficava mais respirável, mais tranquilo, e quando ele chegou num momento em que parou aquela subida, num lugar bonito, uma paisagem maravilhosa que ele nunca havia visto, e ele olha mais à frente e vê que tem uma pessoa sentada como numa posição de meditação, e ele vai aproximando-se, aproxima-se, dentro de um pouco, no seu coração ele sente que não deveria ir mais, que era ali que ele deveria parar. E ele olha então e reconhece que era Jesus, que lá estava sentado. Ele se emociona, se lembra toda a importância do Cristo, tudo que ele trabalhava em nome de Jesus, chora. Mas observa que o Cristo também está chorando. Ele não sabe o que fazer, então ele resolve perguntar e pergunta: Mestre, por que choras? O Cristo não lhe responde, e ele, lembrando de tudo que o Cristo enfrentou, de tudo que passou e continua passando, daqueles que descreem, que agridem, ele pergunta: choras pelos descrentes da terra? E aí o Cristo volta-se para ele e diz: eu não choro pelos descrentes que merecem o nosso amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Ele então sente o impacto daquela resposta e começa a retornar e vai despertar no seu quarto, no corpo físico, madrugada, não dorme mais. E a partir daquele dia, ele passou a dedicar-se a atender os enfermos, os necessitados, os pobres, qualquer dificuldade que existia, sem o descanso de um dia sequer. Nós estamos no centro espírita, e os centros espíritas, é lógico que devem ter manifestações dos espíritos. Mas isso são reuniões privadas com pessoas que muito estudaram e prepararam-se para estes momentos. E o objetivo mais especial de uma reunião mediúnica, como se chama, é o atendimento de espíritos que estão em sofrimento do outro lado da vida e muito apegados ainda à matéria, com a energia dos encarnados que estão na reunião, sentem-se, digamos assim, mais à vontade,
falam das suas dores, das suas dificuldades e são conduzidos, né, para o Evangelho, a busca de pregar-se o Evangelho, o ensinamento, a revisão das suas ações. E é muito comum, é muito natural, e a literatura espírita traz isso muito, encontrar-se nestas reuniões pessoas que eram religiosos, que estavam à frente de seitas religiosas e que depois, ao morrer, chegam no mundo dos espíritos e entram num processo de decepção, de revolta, porque esperavam encontrar um céu beatífico e não encontram isso, encontram com a sua consciência, ou esperavam dormir um certo tempo e acordar para um juízo final, e também isso não se dá, a vida continua, e eles estão, então, com aquelas dificuldades de enfrentar o que a consciência lhe diz que fizeram, mas tem dificuldade de aceitar, porque afinal nós pregávamos a palavra do Cristo, nós estávamos à frente das religiões, ou éramos crentes, participantes de alguma religião, acreditávamos, como se acreditar, dizer, crer, participar uma vez por semana de um culto religioso fosse um salvo-conduto para comportar-se de qualquer forma ou da maneira que quisesse. Fazer o que bem se quer durante a semana, vou ao meu culto religioso, estou isento de tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, mas mesmo assim, há muita revolta, porque entendendo que pregavam a palavra do Cristo, diziam acreditar no Cristo, em Deus, deveriam receber uma condição mais especial. Lá no primeiro livro de Moisés, a Gênesis, capítulo 1, no verso 26, é onde está dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas nós costumamos inverter isso e querer fazer Deus ou Cristo Jesus a nossa imagem e semelhança, pensando que quando aqueles que nos bajulam, nos fazem agrados, nós ficamos envaidecidos, né, e gostamos, e se tiver que proteger aquela pessoa, até protegemos um pouco, os outros escutam as falas que ele faz. E imaginamos que Deus, ou que Jesus, ou que os bons espíritos também vão mover-se a partir do momento que eu digo amá-los ou adorá-los, mas nas minhas ações elas não acontecem. Mas, bem provavelmente, tenham percebido, os que me escutam, que quando falei de céu, quando falei de um sono aguardando o juízo, falava de outras seitas religiosas, de religiões tradicionais, e não falei de nós, os espíritos. E por que não falei de nós? Somos nós diferentes? Somos perfeitos? Eurípides Barçanufo, que trouxemos na nossa inicial história, ao chegar ao mundo dos espíritos e seguir trabalhando em uma condição mais elevada pelos méritos que tinha no seu trabalho, ele vai condoer-se muito com o grande número de espíritas que ele encontrava em sofrimento nessas mesmas condições de revolta, porque não receberam o direito de ir para uma colônia especial ou para mundos mais elevados, em função das suas ações. Tanto é que ele vai, na anuência do Cristo Jesus, criar o Hospital Esperança, que além de atender todos os que necessitam, tem o objetivo principal de atender, no mundo dos espíritas, os espíritas falidos. O que significa que somos todos iguais. Que não somos diferentes uns dos outros, andamos por seitas religiosas diferentes, mas nós não somos distintos uns dos outros. Estamos colocados, certamente, onde mais nos afinizamos, onde nos sentimos melhor, para que possamos produzir a 30, 60 ou a 100. Essa condição que nós todos enfrentamos, Jesus descreve muito bem. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, no início, quando ele fala da parábola do festim de bodas, em que o rei preparou as bodas do seu filho e convidou aqueles primeiros convidados especiais que negaram a vir-se, alguns até maltrataram os mensageiros que foram chamados,
Então o rei diz aos seus mensageiros que saiam pelas ruas, pelas esquinas, convidando todos que encontrarem. E eles convidam, bons, maus, e então lota o salão da festa e o rei vai olhar quem estava lá. E olhando aquele salão lotado, ele nota uma pessoa que está sem a túnica nupcial. Então ele vai até a pessoa e pergunta: amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E ele emudece, amigo, e o rei então diz aos seus servos: atai-o de pés e mãos, jogai às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentro. Pois que, no verso 14, ele diz: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Que é o tema do capítulo de hoje, como a nossa Beth trouxe o capítulo 18, na passagem que diz: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E começa então o texto desenvolvido por Kardec, o codificador da doutrina espírita, trazendo as passagens do Evangelho onde Jesus trata. Isso começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 21 ao 23, quando o Cristo diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos neste dia me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? E eu direi em altas vozes: fiquem distante de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Depois vai trazer ainda a passagem que está em Mateus, também está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46 ao 49, quando ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aquele que ouve estas palavras e as pratica, vou dizer a quem se assemelha. Se assemelha ao homem prudente, que construiu a sua casa, que cavou, abriu fundo e botou os alicerces sobre a rocha. E vieram as chuvas, e vieram os rios cresceram, e a água bateu com ímpeto sobre aquela casa, mas nada aconteceu, pois estava sobre a rocha, os seus alicerces. Aquele que ouve essas palavras e não as pratica, vou dizer ao que se assemelha. Assemelha ao homem prudente, insensato, que constrói a sua casa sobre a terra, e vêm as chuvas e os rios crescem, e a água bate com ímpeto sobre a casa e a derriba, e é grande a ruína daquela. E ainda vai trazer o codificador. O que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 19, quando diz: porém eu vos digo que aquele que violar um destes pequeninos mandamentos e ensinar os homens a violá-lo, será considerado o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aqueles que os praticar e ensinar. E aí o codificador vai dizer então que quem conhece a mensagem do Cristo fala Senhor, Senhor. Mas, pergunta ele, será que aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não lhe seguem os preceitos, poderão ser chamados cristãos? Os que dizem honrar o Cristo, mas que, ao mesmo tempo, sacrificam para o orgulho, para as vaidades, para as paixões? Aqueles que fazem cair lágrimas em vez de secá-las, que não se tornam melhores, nem mais indulgentes com seus semelhantes, podem ser chamados cristãos. Afastai-vos, vós que fazeis obras de iniquidade, diz o Cristo. Porque são aqueles, ele diz, o codificador, que tem nos lábios a oração, mas não a tem no coração. E já havia dito o Cristo. E Mateus registra no capítulo 15 do seu Evangelho, quando eles
estão aqueles fariseus perguntando a Jesus: por que que os seus servos não seguem os mandamentos dos anciãos e não lavam as mãos antes das refeições? E o Cristo pergunta a eles: por que vocês não seguem os mandamentos? Pois que está na lei honrar pai e mãe, e vocês dizem na vossa lei que aquilo que disser para seu pai é do Senhor, aquilo que tu poderia ter comigo, está dispensado de honrar pai e mãe. Já bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo se aproxima de mim pela boca, me honra com os lábios, mas tem longe de mim o coração. Como irão adorar-me? Pregando o que são preceitos humanos. Mas nós podemos, e quem sabe nos perguntando, o que passa com aqueles que pregam a palavra do Cristo, especialmente aqueles que ocupam posição mais destaque, aqueles que vêm aqui, em lugar como esse, e que falam os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita e não se portam da mesma maneira ou da mesma forma. Dizia Santo Isidro, o labrador, que a primeira qualidade do homem, daquele chamado a perigosa felicidade de instruir os povos, é ser santo e irrepreensível. É preciso ser alheio ao pecado aquele cuja missão é afastar os outros do pecado. Convém que seja em tudo um modelo de perfeição aquele cuja tarefa é conduzir os outros à perfeição. E se aquele que prega não se porta assim, viola os pequenos mandamentos, o que passa com aqueles que vêm, que escutam? Será que recebem o que buscam, alcançam aquilo que querem, que vêm buscar? Isso vai depender, é claro e lógico, das ações que a pessoa toma. Se estes ensinos tocam o coração e a pessoa trabalha por transformar-se, por domar as suas más tendências, por certo que ela vai receber. E a bondade de Deus é tão grande que esta mudança que algum faz vai servir de atenuante para aquele que prega, mas faz obras de iniquidade. Contam os testemunhos dos acontecidos que lá em Sacramento, no interior da cidade, havia uma senhora que estava muito mal, à beira da morte. E ela então pede para o marido que vá até a cidade, na farmácia do seu Eurípides, pedir para ele um remédio para que ela melhorar. O marido monta a cavalo, pega uma garrafa para trazer aquele preparado da homeopatia e vai. Mas ele primeiro passa num bar, bebe e adormece. Quando acorda, monta o cavalo, vai voltando para casa e lembra-se que ele tinha ido a Sacramento para buscar o remédio da mulher que estava mal. Então ele desce, tem um córrego d'água, a água está um pouco turva pela chuva, ele enche aquela garrafa com água e chega em casa e diz para sua senhora: está aqui o remédio que o seu Eurípides mandou, que é para tu tomar de 2 em 2 horas. Ela, depois que toma aquela água e começa a sentir-se melhor, ela diz para ele: agora tu volta lá na farmácia do seu Eurípides e diz para ele que eu estou bem melhor, mas que eu preciso de outro remédio, de outra receita para ficar completamente curado. E ele monta a cavalo, se dirige, dessa vez vai direto na farmácia. E quando ele chega na frente da farmácia, Eurípides sai com a garrafa, com os medicamentos na mão e diz para ele: está aqui o remédio que ela precisa. E não mais faça o que tu fez antes, de usar lá o meu nome para dar água para ela, dizendo que são remédios. Este marido fazia obras de iniquidade, mas ela era merecedora do cuidado, da atenção. E nós não vamos imaginar que Deus, Cristo, que os bons espíritos sejam pobres de recursos para transformar aquela água barrenta, quem sabe, num medicamento poderoso, como se diz, para fazer com que ela se recuperasse. Então, é o mérito
de cada um que vai definir e recebe, ou se não recebe. Há uma outra passagem nos Evangelhos que é muito significativa e que é narrada por Marcos, no capítulo 9 do seu Evangelho, quando, do verso 38 ao 41, quando João diz para Jesus: Senhor, nós encontramos um que expulsava demônios em teu nome e o proibimos que fizesse porque ele não está conosco, não nos segue. E Jesus disse: não o proibais, pois que não há quem faça um milagre em meu nome que depois fale mal de mim. E quem não é contra nós é por nós. Então este moço que expulsava os demônios, ele não fazia obras de iniquidade. E o Cristo diga: não proíbam ele de fazê-lo. João retorna e diz para ele que ele pode continuar com as tarefas que ele fazia. No livro Ressurreição em Vida, de outro grande nome do Espiritismo, Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Leon Paul, conta, narra a história deste moço, o moço do manto marrom, de chamar. E ele seguia o Cristo por onde o Cristo ia, anotava tudo o que o Cristo falava, estudava aquilo em casa, emocionava-se com aquelas lições, e ele está numa praça, onde o Cristo ia vir e a multidão esperava. Mas Jesus demorava para chegar, imagina aquelas multidões que o cercavam, que iam lhe pedindo ajuda, lhe pedindo as curas, enfim. E ele fica conduído daquelas pessoas em sofrimento, aqueles tantos, como chamava aqueles tempos, dos endemoniados, que os espíritos tomavam os corpos, as mentes, em verdade, faziam o que bem queriam. E ele fica vendo aquilo e tarda para chegar, começa a doer o coração, e ele de repente sente como um impulso, e ele se dirige a um daqueles que pior condições, que rolava pelo chão, e diz para ele: sai, em nome de Jesus, sai deste irmão e segue em paz. Ele se movimenta mais um pouco, a pessoa estava naquela condição e se levanta envergonhado com o que passava, mas está bem, está curado. E nós queremos chamar a atenção para os cuidados com as pessoas, porque quando lá naquela narrativa do Cristo fala do rei, o rei, quem é o rei? É Deus, né? E quando ele vem ver aquele que não estava em condições de estar naquele lugar, como é que ele trata? Amigo. Ele é só um amigo. Enquanto nós estamos nessa caminhada e cometemos os nossos equívocos, nós somos simples espíritos. E quando este, que Jesus autoriza a expulsar os demônios, ele diz para o espírito: vá em paz. A expulsão era a expressão da época, a força de expressão. Mas outro ponto da reflexão, pois que quando falávamos e demos certo destaque para nós, os espíritas, nós precisamos pensar que esta lição está no Evangelho segundo o Espírito. E para quem foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo? Para as outras religiões? Algum de outra seita religiosa vai ler o Evangelho e vai dizer para os seus irmãos: está no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos seguir. Ele é para nós, por Espírito. E a nós, que precisamos, como a nossa irmã Leonice, rever as nossas ações, rever a nossa condição e procurar a vida mais espiritual. Quem de nós aqui, Leonice, não tenha já ouvido uma pergunta que às vezes dói, que às vezes machuca, mas que normalmente o espírita escuta, quando tem um deslize nas suas ações, quando comete um ato que não queria fazê-lo mais, é natural, nós estamos em construção, mas alguém lhe diz, e às vezes de dedo em risco: mas tu não és. Apesar de doer, nós temos duas perguntas a fazer sobre isso. Aquele que faz essa cobrança, da onde ele tem esse conhecimento como espírita deve ser? São questões que ele traz no íntimo, de algum conhecimento de outros tempos e não está seguindo? Ou somos nós que estamos alardeando a doutrina espírita, o que o espiritismo faz, e não estamos cumprindo com aquilo que dissemos? O que fazer?
com aquilo que nós aprendemos, com as lições que nós aprendemos. O grande e talvez inigualável poeta Khalil Gibran, no seu livro A Voz do Mestre, falando sobre a sabedoria, ele diz assim: se os teus conhecimentos não te ensinam a conhecer o valor das coisas e a libertar-se da servidão da matéria, jamais alcançarás o trono da verdade. Se a tua sabedoria não te ensina a elevar-se acima das fraquezas e das misérias humanas e conduzir os teus compatriotas no caminho certo, és um homem de pouco valor e continuarás assim até o juízo. E falávamos antes de livro, a história que nós trouxemos no início do nosso Eurípides Barçanu está posta no livro A Vida Escreve, da Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, Chico e Valdo Vieira, porque Eurípides jamais contou para ninguém esta visão que ele teve. A visão de Eurípides é o título da história. Então está lá. E através do Chico também nós podemos lembrar o Espírito Celeste, que ela diz assim: a voz de Deus sempre fala, na terra e no céu, enfim. Tudo se move a escutá-la. Mas será que estás ouvindo? E o Espírito Benigna Cunha, ela diz: o céu espera que faças, mesmo a fel de pranto, enfim, a tarefa edificante que prometeste sorrir. Que Deus nos abençoe nesta nossa jornada, que a paz se faça nos corações, e vamos agora para o nosso momento de prece. Podemos buscar posição mais confortável nas poltronas, para que melhor introspectemos. Deixar que o pensamento se eleve ao Pai Criador, dizendo: Pai bondoso e justo, nós te damos graças pela vida. A nossa gratidão por mais um dia que nos permitiste viver aqui neste mundo, e com as dificuldades que Ele nos oferece, a que tenhamos vencido no dia de hoje, teremos amanhã um dia melhor. Sê conosco nas nossas lutas, nos nossos esforços, e auxilia-nos a jamais distanciarmos do teu ensinamento, do ensinamento do Cristo, em especial de servir aos outros, servir ao próximo, servir e amar aos nossos irmãos, sejam quem for, estejam onde estiver. E leve, nesse momento precioso, a energia amorosa que daqui geramos, para confortar e consolar os corações mais doridos do que os nossos. Ampara especialmente os nossos queridos mais próximos, nossos familiares, aqueles que jornadeiam conosco, e que eles saibam e possam contar sempre conosco, com a nossa primeira movimentação para fazer o bem, para renunciar ao interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. Muita paz, abençoa-nos a todos e a cada um, e que assim seja. Conforme dito, agora temos o passe individual, e aqueles que desejarem recebê-lo, aguardem um chamamento.